Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no Ar. Hoje falaremos sobre diabetes, essa doença muito perigosa, uma doença causada pela produção insuficiente ou pela má absorção do hormônio insulina, que regula a glicose no sangue. Hoje vamos falar com Rita Januário, que é uma nutricionista especializada em nutrição clínica, obesidade e emagrecimento com foco em portadores de diabetes. Rita, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Estou feliz por estar aqui, podendo falar um pouquinho do que eu gosto de fazer, né? Que é esse foco no diabetes, acompanhar portadores de diabetes, até por eu ser portadora de diabetes também. Rita, diabetes 1, diabetes 2 e diabetes gestacional são os principais tipos de diabetes e quais as principais diferenças entre elas? O diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional são os tipos mais conhecidos, mas nós temos outros subtipos também de diabetes. Quando se fala em diabetes tipo 1, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. E no diabetes tipo 1, o portador dessa doença ele precisa fazer o uso da insulina. O diabetes tipo 2 ele já tem relação com obesidade, sedentarismo, tem alguns fatores genéticos também. E o diabetes gestacional, por conta da gestação, acaba alterando alguns hormônios e esses hormônios acabam fazendo com que a mulher adquira o diabetes gestacional. No diabetes gestacional, é importante saber que após o parto, a glicemia tende a normalizar. Então, essa pessoa, essa mãe que foi portadora de diabetes gestacional, ela precisa continuar com o acompanhamento, e precisa continuar com mudança no hábito alimentar e estilo de vida. Senão ela pode, depois de algum tempo, voltar a desenvolver o diabetes, mas não o gestacional, porque já teve o bebê o diabetes tipo 2. Então é sempre importante ficar atento a isso. Rita, com relação à insulina, que você citou agora, como é que anda o emprego da insulina, de uma forma geral? Pelo SUS ou por clínicas particulares? Então, A aplicação do SUS, como é que ela está sendo feita? Então, o portador de DM1, o SUS precisa disponibilizar até por ser uma doença autoimune. O que seria o DM1? Diabetes tipo 1. Tá? Então, o diabetes tipo 1 ele é desenvolvido na infância ou na adolescência. Então, por o pâncreas, porque o pâncreas, na verdade, no diabetes tipo 1, ele para de produzir insulina. Então, para essa criança sobreviver, para esse adolescente sobreviver, ele precisa fazer o uso da insulina. Então, o Sistema Único de Saúde, ele disponibiliza. Mas hoje nós temos também o diabetes tipo LADA, que é o diabetes tipo 1 no adulto, que também é essa finalização de produção de insulina pelo pâncreas e a pessoa precisa também da insulina. Dependendo do estado, o que eu tenho visto muito na minha prática clínica é que tem pessoas que quando são diagnosticadas, ela tem um valor de glicose muito alterado. E para evitar complicações futuras, ela precisa da insulina. Tem pessoas que não entendem que eu fui diagnosticado com diabetes e o médico prescreveu a insulina. Por que prescreveu a insulina? Prescreveu porque a gente não verifica somente a glicose em jejum nos exames. Tem hemoglobina glicada, tem insulina. E eu costumo dizer que o diabetes ele já vem com um combo. Então, para evitar a pessoa ter uma doença cardiovascular, uma doença renal por conta dessa alteração glicêmica, ela precisa, na maioria das vezes, iniciar com a insulina. E o Sistema Único de Saúde, ele disponibiliza prescrição médica, porque a insulina é só prescrição médica de diagnóstico também. Então, o SUS, ele libera, com a prescrição, ele libera a insulina. Entendi. Rita, quais são os diagnósticos, o início de uma diabetes? Que a pessoa começa a perceber, fala, nossa, eu preciso tomar um cuidado, preciso ir no médico. Olha, a pessoa sente muita vontade de urinar, assim, um sono, dormiu, descansou, mas a pessoa continua com aquele sono que ela não sabe da onde veio aquele sono, e muita sede também. O diabetes, na verdade, ele começa com uma resistência insulínica,
esse pâncreas ele começa a produzir insulina de forma assim, exacerbada e depois de algum tempo, para a pessoa se tornar diabética, na verdade, é de 10 a 12 anos, né? Alguns estudos mostram que é de 10 a 12 anos, para elas cravar a diabetes. Então, quando no início, né, a pessoa consegue reverter, né, se mudar hábito alimentar, se mudar estilo de vida, ela consegue reverter o diabetes. Mas depois que crava, eu costumo falar que depois que crava o diabetes tipo 2, e daí você precisa mesmo, tá? Mudar hábito alimentar, estilo de vida, precisa ser muito regrado. E existe alimentação adequada para cada tipo de diabetes? Sim. O portador de diabetes, eu sempre falo que quando você é diagnosticado, na verdade, seria ideal que todos tivessem uma mudança no hábito alimentar e no estilo de vida. Mas o portador de diabetes, ele precisa ficar sempre atento, por quê? Porque a gente precisa manter essa glicemia em valores ideais, né? Em valores que não vão te trazer consequências lá na frente. Qual seria esse tipo de alimentação? Eu sempre foco em carboidratos que a gente fala que são complexos, né? Carboidratos que vão fazer com que essa glicemia altere mais gradativamente. Então eu preciso dos carboidratos, porque o meu corpo precisa de energia, mas eu preciso saber os tipos de carboidrato que eu vou ingerir, eu preciso das proteínas, eu preciso das gorduras boas, né? As proteínas sempre as mais magras. E as gorduras boas, azeite de oliva, castanha também ajuda bastante. Então, cada tipo de diabetes, que nem o diabetes tipo 1, a gente precisa ver como que está o exame bioquímico dele. Eu procuro sempre observar isso na minha prática. O médico vem com o diagnóstico, né? O paciente vem com o diagnóstico médico, já vem com os medicamentos. Eu gosto muito de olhar o exame bioquímico dessa pessoa para saber, é só alteração da glicose? Né? Se tem uma alteração na hemoglobina glicada, aí eu arrumo todo o planejamento alimentar dessa pessoa. Então, esse planejamento alimentar, como é que ele deve ser feito? Com orientação dos médicos, a pessoa tem que seguir a risca? Se estiver com uma glicemia muito alterada, ela precisa seguir a risca, tá? Então, ela precisa incluir, eu sempre ponho, primeiramente, quando você vai se alimentar, quando eu monto esse planejamento, eu indico, né, oriento assim, começa pelos vegetais, né? Então vamos lá, começa pelos folhosos, pelas folhas. Sempre indico as folhas verdes mais escuras, né? Pelos folhosos. Depois proteína mais magra. E por último, você deixa o carboidrato. Por quê? O nosso maior inimigo é o carboidrato. Se você não souber a quantidade de carboidrato que você vai ingerir, essa glicemia ela vai alterar. Quais seriam esses carboidratos mais perigosos? Os mais perigosos são os refinados. Eu digo arroz branco, pão, né? O pão branquinho também que as pessoas gostam muito. E é interessante assim, eu não consigo comer um arroz integral. Mas então, faça a combinação correta, né? Eu vou colocar o arroz branco, mas eu vou colocar uma proteína mais magra, eu vou incluir bastante folhas por conta das fibras. Essas fibras ajudam a glicemia a subir gradativamente. Rita, com relação ao consumo de frutas, é interessante as frutas porque dizem que, por exemplo, manga, figo e banana são frutas com alto nível de glicemia. Isso é verdade? Verdade. Até coloquei esses dias no meu Instagram falando, diabético pode ingerir fruta? Pode, né? Pode, mas com moderação. Mas tem algumas frutas que o índice glicêmico dela é muito alto, ou seja, você ingere ela e a sua glicemia ela vai alterar de forma muito rápida. A banana, né? Eu sempre coloco, dou a orientação de você ingerir a banana mais verde do que madura. As pessoas não gostam disso. Quem vai ingerir a banana mais verde do que madura? Porque a banana muito madura, o índice glicêmico dela vai ser mais alto. Quanto mais madura a fruta, o índice glicêmico dela é mais alto. Ou seja, a velocidade que essa glicemia vai alterar vai ser mais rápida. Então, banana, o figo, a manga, posso colocar no meu planejamento alimentar? Posso, mas precisa ser calculado. Né? Como se calcula? Como que eu faço? A glicemia, a pessoa chega com uma glicose muito alterada
e ela fala assim, eu amo a banana. O que eu faço? Eu faço todo o cálculo de quantos por cento ela pode ingerir, né, de carboidrato. Dentro dessa porcentagem de carboidrato, eu incluo a banana. Ou então eu incluo a fruta que ela gosta, né? Mas tudo calculadinho. Então, assim, um exemplo, no lanchinho da manhã, eu coloco o carboidrato, coloco a banana, né? E no lanchinho da tarde eu coloco uma fruta que tem um índice glicêmico mais baixo. Exemplo, um kiwi. Tá? Então, assim, porque no diabetes o que acontece? É muito individual, né? Cada corpo responde de um jeito, né? A fruta que pode alterar muito a minha glicemia, a sua já pode não O alterar. organismo responde de uma forma diferente. Responde de forma diferente. Eu falo que tudo depende, né? Rita, a uva e a manga também diz que é considerado um veneno para o diabetes. Sim. A uva, até o suco de uva, eu uso ele para corrigir hipoglicemia. Pessoas que têm glicemia abaixo de 69. Por quê? O índice glicêmico dela também é alto. Então, assim, o ideal seria como? Eu sempre coloco 5 balinhos, né? 5 uvinhas. Por quê? Você ingere ela, a velocidade que a sua glicemia vai subir é muito rápida. A manga também, porque são frutas que são muito doces, né? Então, se você for ingerir ela, você tem que ingerir com muito cuidado. E é como eu falei para você, calculado, precisa calcular. Eu preciso montar o planejamento alimentar e ver a quantidade de carboidrato que essa pessoa pode ingerir durante o dia. E nessa quantidade de carboidrato, eu coloco essas frutas, eu vou inserir essas frutas. É importante frisar que às vezes as pessoas falam assim, não vou passar no nutricionista porque eu vou passar fome, né? Ou então eu não vou passar no nutricionista porque vai tirar tudo que eu gosto. Não, nós como nutricionistas, a gente procura trabalhar para a pessoa melhorar a saúde, né? A gente trabalha assim, olhando os seus exames, ver o que a gente pode ver no que a gente pode fazer os ajustes. A gente sempre trabalha em conjunto com o médico, né, que é muito importante você ter um parecer do médico. Eu gosto muito de ter o parecer do médico para me poder montar todo o meu planejamento. Rita, o diabetes pode se considerar como uma doença genética? Olha, eu digo que sim e digo que não, né? No meu caso, eu sou portador de diabetes há mais de 14 anos. Eu sou de uma família de diabéticos, né? Até o ano passado, a minha mãe foi diagnosticada, minha mãe já é diabética há muitos anos, e foi diagnosticada com doença renal do diabetes, né? Então, geneticamente, eu tenho predisposição, eu já tinha predisposição para ter diabetes, mas quem vai adormecer, eu costumo falar que vai adormecer ou despertar esse vulcão sou eu. Como? Mudança no hábito alimentar e estilo de vida, né? Se eu tenho um hábito alimentar totalmente errado, se eu sou sedentária e eu tenho familiares que são portadores de diabetes, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque eu posso o quê? Fazer com que esse vulcão desperte. Agora, se eu for regrada, não é, quando a gente fala em pessoas regradas, eu não estou falando de você não comer mais nada, né? Não, não posso comer pão, não. Você ser moderado, tudo que é em excesso faz mal. Então a genética está ali, daí a gente que vai escolher se a gente vai despertar o vulcão ou se a gente vai deixar ele adormecido. Com relação às frutas, nós falamos de figo, uva, banana e também a manga. Então, quais seriam algumas frutas que não elevem o nível de açúcar no sangue? Quais que você recomendaria? Olha, eu recomendo sempre, tá? Até porque, assim, já fiz o teste em mim, como eu falei pra você, depende muito, mas eu já fiz o teste em mim. Eu recomendo maçã, sempre a maçã, o kiwi, frutas vermelhas, gosto muito do morango, indicar o morango, frango, aquelas framboesas, a ameixinha vermelha também, tá? São frutas que eu gosto de indicar. Só que tem que tomar muito cuidado com a quantidade, né? No diabetes também a quantidade importa, né? Às vezes a pessoa fala, eu posso comer, então já que posso ingerir essa fruta, eu vou ingerir umas 3, 4. Não, tem que tomar cuidado com a quantidade, porque a gente fala muito em índice glicêmico e carga glicêmica, né? O quanto dessa fruta, a quantidade dessa fruta vai alterar a minha glicemia. Então tem que tomar muito cuidado com a quantidade também, tá? Então assim, a maçã, a pera, o kiwi, né? As frutas vermelhas, e tem tantas outras que a gente consegue sim colocar num planejamento alimentar
né? E a pessoa ingerir e conseguir manter essa glicose em valores ideais. Até porque a fruta, ela tem muita fibra, né? Então acaba assim, principalmente com casca, né? A casca dela ajuda essa glicemia a ir subindo gradativamente. Você falou do morango. O morango é muito gostoso com creme de leite e açúcar. E aí? É ótimo com creme de leite e açúcar. Não, pelo amor de Deus, diabético não combina com açúcar. Eu falo assim, gente, diabético não combina com açúcar, pelo amor de Deus. O creme de leite também é rico em gorduras saturadas também, né? Então, como o diabético ele tem esse combo todo, né? Eu falo assim, o diabético já vem com combo de complicações. Então, a gente não pode despertar isso. Se você ingerir alimentos que têm muita gordura, né? Se você ingerir o açúcar, já vai alterar mesmo. E a gente tem que tomar cuidado muito, que eu falo que é com a família do colesterol, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, certos tipos de alimento, não sei se é felizmente ou infelizmente, para mim eu falo que é felizmente porque eu consigo me adequar agora. Não combina com o diabetes. Então, assim, pode esquecer, creme de leite, mas tem algo interessante, que uma vez ou outra você pode ingerir, né? Porque assim, a gente vive numa sociedade, a gente tem vontade, a gente sente vontade, mas sempre procurar observar como que está a minha glicemia, né? Está controladinha a minha glicose, meus exames estão ok? Então, hoje eu tive vontade de comer o morango, colocar um pouquinho de creme de leite e uma pontinha de açúcar. Até porque tem uma porcentagem de açúcar que o diabético pode. Mas se você falar para o diabético tem uma porcentagem de açúcar que você pode ingerir, ele vai sair colocando açúcar em tudo quanto é. Exatamente. Rita, outro fator importante, os adoçantes. Os adoçantes é o seguinte, tem a questão dos não calóricos, naturais, os dietéticos são os mais indicados na questão do diabetes? Olha, eu indico muito, tá? Os adoçantes são naturais. Exemplo, né? Estévia, assim, eu sempre indico em primeiro lugar. Estévia, o xilitol, o eritritol e tem outros também tipos de adoçantes, mas eu sempre indico eles, porque são adoçantes que são mais naturais. Agora, os adoçantes artificiais, sucralose, sacarina, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, por conta até mesmo do intestino, né? Ele pode fazer uma inflamação intestinal também. E eu, assim, eu falo que eu já fiz o teste. Eu dou exemplo mesmo, porque quem está assistindo, né, para saber que eu também sou diabética. Então, eu estou falando de algo que eu vivo e que a maioria das pessoas também vive. E eu já passei por essa fase, assim, de não aceitar a doença, de não aceitar ficar sem o açúcar, porque eu era muito chocolatra, né? E hoje eu já consigo, tenho mais facilidade, tá, em aceitar. O dia que eu aceitei a doença, eu consegui controlar a minha glicose. O dia que eu entendi que eu preciso me cuidar, né? O que eu estou fazendo da minha vida, né? Fazendo tudo que não deve. E daí os adoçantes, os artificiais, eu percebi que ele deixa o portador de diabetes com mais vontade do doce. O paladar da gente fica muito adocicado. E é até interessante que nos meus atendimentos, às vezes chega o paciente, eu pergunto, qual adoçante, né? Que você... Ah, eu uso sucralose. Mas você pinga quantas gotinhas? Ah, eu faço assim, ó. Adianta? Mas então, isso que eu ia perguntar. Porque você chega em algum lugar, né, dá um café, a pessoa vai, você fica olhando, quer açúcar ou adoçante? Quero adoçante. Quantas gotas? Ele como imponente, não, só 2, 3 gotas. Bom, e essa questão das gotas do adoçante? Então, o ideal são 4 gotinhas que indicam lá no rótulo, né? 4 gotinhas, que equivale a uma colherzinha de chá de açúcar. Se a pessoa for banhar o café de adoçante, compensa pôr uma colherzinha de açúcar. Eu para quem não é portador de diabetes, eu indico, tá? Assim, é mais fácil você colocar o açúcar porque você consegue monitorar a quantidade, né? Rita, outro fator importante, a bebida alcoólica e o fumo são fatores agravantes para o diabético? Sim, sim. Eu até tive eu tenho um exemplo de um paciente que os exames dele alterados, todos alterados, principalmente glicose, glicada, insulina, mas ele tinha muita hipoglicemia. Então, durante a anamnese, a gente foi conversando, e
ele não consegue ficar sem uma bebida alcoólica, né? Então, dá essa falsa sensação de hipoglicemia, né? E a pessoa não consegue ter um bom controle glicêmico. E o fumo, ele vai também atrapalhar esse controle glicêmico e ele acaba também piorando um pouquinho as condições cardiovasculares da pessoa. Então tem que tomar muito cuidado com a bebida alcoólica e com o fumo. Por quê? Porque você não consegue manter um bom controle glicêmico, você não consegue controlar a doença. Então precisa ter todo esse cuidado. Rita, por exemplo, tem aquele esperto que ele fala assim, bem, nós falamos do morango agora há pouco, eu vou pegar um morango aqui, vou pegar um pouquinho de creme de leite, um açúcar e tal, aí eu vou tomar um pouquinho mais, mas depois eu vou tomar um medicamentozinho, para depois sair tudo bem. Como é que fica essa situação? Olha, gente, todas essas perguntas que o Gil está fazendo, isso já aconteceu comigo, tá? E acontece com muitas pessoas também, hoje em dia. Tomar o medicamento para comer. Então. Né? Assim, eu tô morrendo de vontade, que tem muito disso, né? Das pessoas falam, tô morrendo, né? Eu chego pra você, Rita, tô morrendo de vontade de comer um pudim. Posso comer um pudim? Então, tem que ser moderado. Como que tá a sua glicose? Não tem problema, porque eu vou comer, depois eu tomo medicamento e a glicemia fica no valor ideal. Mas não é, a gente acaba mascarando esse controle, né? Não tem como. Né? E tem pessoas, olha, essa semana eu tive até um episódio, né, da pessoa que acabou aplicando mais insulina porque queria comer o doce. É correto isso? Você está controlando a sua glicemia? Não está. Né? Você está mascarando o controle. E querendo ou não, se continuar desse jeito, as complicações vão chegar. E eu costumo dizer, Gil, que o que é importante? A pessoa conhecer a doença, sabe? Conhecer o diabetes, eu preciso conhecer o diabetes, quais são as complicações que essa doença vai me trazer, né? Quais são os benefícios de eu fazer um bom controle? Eu vou passar fome? Não, não vai passar fome. Você vai comer, mas vai comer da forma adequada. Você vai ingerir alimentos que vão ajudar você a evitar complicações. Eu falo muito de complicações. E uma das coisas, falando do medicamento, né, para a pessoa poder ingerir o alimento que gosta, o que acontece muito é da pessoa vir com uma prescrição médica, né, e ela só toma o medicamento quando ela acha que é necessário. O médico prescreveu café da manhã, almoço e jantar. Daí você tomou no café da manhã? Não estava sentindo mal, então eu não tomei o medicamento. É muito importante também fazer o uso do medicamento. Rita, com relação ao exercício físico para uma qualidade de vida para o diabético? Já é comprovado, né, que o exercício físico ele ajuda muito no controle glicêmico, né, e dá mais qualidade de vida também para o portador de diabetes. Eu sempre oriento, assim, eu não sou educadora física, mas eu sempre oriento que antes de você iniciar o exercício físico, faça a pontinha de dedo, verifica qual o valor da sua glicemia. Né? Porque os exercícios que são aeróbicos, eles tendem a baixar mais a glicemia, né? E a parte de musculação tende a alterar um pouquinho. Então, quando a pessoa, se ela chega numa academia ou se ela vai iniciar o exercício físico, sempre faz a pontinha de dedo, porque se essa glicemia ela tiver um pouquinho mais alterada, inicia sempre pelo aeróbico e depois vai para a musculação. Agora, se essa glicemia tiver um pouquinho mais baixa, inicia pela musculação e depois vai para o aeróbico. Eu gostaria de você falar sobre a obesidade, que você também tem especialidade. Como é que é a questão do obeso? Obeso e diabetes. Né? Eu já cheguei nos 85 quilos. Sem descobrir, não tinha ainda sido diagnosticada com diabetes. Eu tinha muita dificuldade no emagrecimento. Quando eu descobri diabetes e mudei o meu hábito alimentar, e depois que a gente vai estudando muito sobre a doença, você começa a entender, né, algumas funções do seu metabolismo, e eu entendi que eu não conseguia emagrecer porque eu tinha um excesso de insulina. Eu fazia de tudo para emagrecer e não conseguia. Então eu tinha um excesso de insulina. A partir do momento que a minha glicemia estabilizou e a minha insulina diminuiu os valores, eu percebi que eu conseguia perder peso. E a obesidade, ela é uma doença.
A gente tem que ter um olhar cuidadoso, né, com a pessoa que é obesa também. Por quê? Porque ela tem a predisposição, tem alguns obesos que já têm doenças crônicas, outras doenças crônicas instaladas. E eu falo muito sobre obesidade, por quê? Porque é muito difícil para uma pessoa que é obesa, ela conseguir focar na perda de peso. E dependendo do que você falar para ela, você desmotiva mais ela, assim como o portador de diabetes também. Então precisa ter, eu sempre falo em orientações adequadas, orientações corretas. Ah, eu preciso emagrecer, mas perdi 500 gramas só. Tá ótimo, 500 gramas é muita coisa, né? Perdi só 1 quilo. Vai pesar 1 quilo de gordura para você ver a quantidade que não vai dar. Então, a obesidade, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, instruir a pessoa, mostrar a importância dela reduzir esse peso e comemorar com ela, né, pequenas conquistas, né? Ah, eu perdi 1 centímetro de medida, tá ótimo, continue assim. Porque é muito difícil uma pessoa que é obesa assim, conseguir focar na perda de peso. Rita, onde fica o seu consultório? Onde você atende? Porque você também atende em visitas domiciliares. Sim, eu faço visitas domiciliares, eu atendo no Clinaf, que é aqui próximo a Santa Terezinha, Clínica Vitale também, que é próximo à Padaria Brasil, e atendo em Caçapava, quartas e sextas, na Clínica Lara Saúde e Bem-Estar. Rita, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Para você que é portador de diabetes e para aqueles também que não são portadores de diabetes. Eu sempre costumo dizer que o problema não é o que a gente come, é aquilo que a gente não come, né? Aquilo que a gente não ingere. Cuide da sua saúde. Não acelere aquilo que pode ser desenvolvido, ou você pode desenvolver daqui a 30, 40, 50 anos. Eu sempre falo em adormecer o vulcão. Adormeça o vulcão da doença que quer se instalar em você, muda hábito alimentar, muda estilo de vida, pensa em você, pensa como você quer estar daqui 10, 20, 30 anos. Será que eu quero ter a minha autonomia? Ou será que eu vou querer estar sendo levado por outra pessoa? Ou vou precisando de outra pessoa para me ajudar a fazer aquilo que eu poderia fazer sozinho? Bem, Rita, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações. Vocês viram agora todas o que foi falado pela Rita. A Rita, que é uma nutricionista especializada em nutrição clínica e também com experiência e foco em portadores de diabetes. Espero que futuramente você volte. Ah, com certeza. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado pelo convite, né? E precisando, eu estou aqui. Obrigado. Bem, começamos com Rita Januário. O TB Saber chega ao seu final. Estaremos de volta na próxima semana. Agradecemos pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Forte abraço.